Começar então a nossa aula de hoje. Isso. Página 73. Vocês estão com o caderno aberto? O livro? Qual página? 73. Página 73. Pronto? Então, na página 73, começando o primeiro exercício. Então, vocês vão complementar aí com compensação de dose, cromatina sexual, daltonismo e hemofilia. Então, questão 1. É uma condição hereditária ligada ao cromossomo X, em que a pessoa não distingue certas cores. Como é que é chamado? Daltonismo. Daltonismo. É um dos cromossomos X das fêmeas de mamíferos condensado durante a interfase. No caso, seria a hemofila? Não. Cromatina sexual. Ah, A hemofilia é um problema genético que a pessoa ela não consegue coagular o sangue. Condição hereditária em que falta o fator 8 necessário à coagulação normal do sangue. É chamado de cromatina, não. Hemofilia A. hemofilia A. Hipótese explica a condensação de um dos cromossomos X em fêmeas de mamíferos. No caso, seria A. Isso, a compensação de dose. Muito bem. Uma espécie com sistema de determinação do sexo XY produz com relação aos cromossomos sexuais. E aí, vou já usar aí A, B, C, D, né? Então, uma espécie com sistema de determinação do sexo XY produz com relação aos cromossomos sexuais. E aí? Seria B? Não, pera. Seria C, no caso? Seria a letra D, um tipo de óvulo e dois tipos de espermatozoide. Né? Porque a mulher, o óvulo é sempre X. Certo? A mulher, vamos pôr aqui, ó. A mulher, ela sempre vai ser X, né? E o homem, o espermatozoide dele vai ser o quê? Y. Não. Não? Ele pode ter espermatozoide X ou espermatozoide Y. Por quê? Quando eu junto um homem com a mulher, eu posso ter a formação, né, de um gene XX. Se formou o gene XX, o bebê vai ser o quê? Mulher. Mulher. Eu também posso ser a combinação XY. Se combinou XY, aí o bebê vai ser homem. Então, certo é, todo óvulo da mulher é X. E o homem ele tem dois tipos de espermatozoides. Ou ele é X ou ele é Y. Nós temos o quê? 46, né, pares de cromossomo.
desses 46 pares de cromossomos, quer dizer, 46 cromossomos, onde são 23 pares, certo? Certo. Então, 23 cromossomos veio de onde? Da mãe. Da mãe e o outro do pai. E os outros 23 vieram do pai. Desses 23 cromossomos, 22 são autossômicos. Quer dizer autossômicos? Que não tem um sexo determinado? É gene que está relacionado à cor dos olhos, tipo de cabelo, cor da pele, né? Uhum. E um cromossomo é sexual. Então, esse cromossomo sexual, ou ele é XX, ou ele vai ser XY, Y. né? Então, vai haver a combinação dos 23 cromossomos do pai com a mãe, que vai determinar várias partes fenóticas do indivíduo, e né, desses aí determina o sexo. Se ele vai ser o XX ou ele vai ser o XY. Mas a mulher, ela tem apenas o gene X. Né? E o homem, ele tem o espermatozoide, pode ser X ou Y. Ok? Então, continuando. 6. Uma espécie com sistema de determinação do sexo X0 produz com relação aos cromossomos sexuais. O que no caso seria X0? Esse zero aí, a gente não sabe se ele é XX ou se ele é Y. Se ele é o outro X ou se ele é Y, né? Uhum. Então, mesma coisa, né? Uma espécie com determinação do sexo X0 produz com relação aos cromossomos sexuais. O feminino X ou dois espermatozoides, uma X, outra Y. Também letra D. D também. Isso. No caso, então, qual seria a diferença deste X0 para o da 8Z0? Então, peraí, vamos ver a 7. Uma espécie com Tá. sistema de determinação do sexo ZW produz com relação aos cromossomos sexuais. E agora? Quando ele é do tipo ZW, né, ele pode ter dois tipos de óvulo e apenas um tipo de espermatozoide. Então, no caso, seria A. Letra A. E a espécie com sistema de determinação do sexo CO produz com relação aos cromossomos sexuais. Mesma coisa. Ele pode ter dois tipos de óvulo e um tipo de espermatozoide. Então, seria a B também. É, letra A. Ah. Letra A também. Né? Mas o XY, né, é para usado mais para humanos, tá? É. 9. É uma espécie de gafanhoto. As fêmeas têm 20 cromossomos nas células corporais, somáticas, né? Nessa espécie, o sistema de determinação do sexo é do tipo XO. Então, é do tipo XO. Pode-se esperar que então, se ela é do tipo XO, então ela produz o quê? Um óvulo, um tipo de óvulo e dois tipos de espermatozoide. Espermatozoide. Então, qual seria a resposta? Eu coloquei a letra C, mas ainda estou na dúvida. Letra C. 100% dos óvulos, né? Uhum. 50% dos espermatozoides têm 10 cromossomos e 50% dos espermatozoides têm 9 cromossomos. Ok. Ok? Ok.
Questão 10. Considere duas espécies, uma com sistema de determinação X, sexo XY, e outra com sistema ZW, que determina o sexo da prole. Então, XY, ele representa o macho ou a fêmea? Macho. E o ZW? A fêmea? O ZW, né? O ZW, ele tem dois tipos de óvulos e um espermatozoide. Então, ZW seria fêmea, né? Uhum. Então, aí letra D também. 11. Um homem afetado por certa doença casa-se com uma mulher saudável. Eles têm 8 filhos, sendo 4 meninas e 4 meninos. Todas as meninas têm a doença do pai. E todos os meninos são normais. Que tipo de herança genética provavelmente afeta essa família? Eu coloquei a D. Ligado ao cromossomo Y? É. Ó, a mãe, ela é XX, certo? Uhum. O pai, ele é XY. Se for ligado ao cromossomo Y, vamos pôr aqui um Hzinho aqui. Então, isso quer dizer que, ó, quando formar os filhos, ó, vai formar XX, né? Uhum. XY. Aí formou de novo XX, Depois XY. XY. Quem é que seria doente dos filhos? Os meninos ou as meninas? Os meninos. Os meninos seriam doentes. Então, não está ligado ao cromossomo Y. Ah. Né? Quando está ligado ao cromossomo Y, então, todos os filhos eles são doentes. Há uma parte dos cientistas que associam a calvície ao cromossomo Y. Né? Outros cientistas eles não associam muito isso, são vários fatores. Né? Mas se a calvície for atribuída ao cromossomo Y, isso quer dizer que todos os homens da família vão ser carecas. Né? E geralmente é assim. Né? Ainda não está comprovado que a calvície é ligada ao cromossomo Y, mas geralmente, se o pai é careca, o filho é careca. E a calvície ela vai aparecer em torno dos 40 anos de idade para frente. Então, tem que aproveitar bem a adolescência, porque pode ser carequinha. É. Mas aí fala o seguinte: os meninos, nenhum é doente. Né? Uhum. Mas as meninas são. Então, Então, no caso, as meninas são doentes, provavelmente elas têm um X, né? Um X recessivo. E esse X recessivo ele é de onde? Veio de onde? Da mãe ou do pai? da mãe, Do pai. do pai. Ó, porque esse X aqui, ó, com esse X do pai que contém a doença, a menina vai ter. Ó. Ah. A outra menina também vai ter. Ó. Agora, os homens, como a mãe não é portadora da doença, então os homens não vão ter. Então, é o pai que é portador. Ele só tem um X, e esse X dele é portador da doença. Então, quando eu formar as meninas, todas as meninas vão ser doentes. Então, é uma anomalia que está ligada ao cromossomo X. Não. Então, no caso, seria a B. Então, aí seria a letra B. 12. Considerando um par de genes autossômicos simultaneamente a um gene localizado no cromossomo X, o que se pode afirmar sobre esses genes? Genes autossômicos são genes não sexuais, né? E o gene X é um gene sexual. O que a gente pode afirmar sobre os genes autossômicos e o cromossomo X?
Tem segregação independente? Isso, eles são independentes. A segregação, no caso, seria tipo a ligação? Um interfere no outro, né? Ah, A característica dos genes autossômicos, eles não estão ligados à questão sexual, né? Igual o do cromossomo X. Por exemplo, qual característica não está ligada ao sexo? Cor dos olhos, tipo do cabelo, formato da boca, altura, essas coisas. O que está ligado ao cromossomo sexual? Anomalias, né? Doenças hereditárias estão ligadas, a calvície. Geralmente são as anomalias, as doenças hereditárias. Então, a questão 13. Em uma espécie de animal, fêmeas de coloração preta provenientes de uma linhagem pura foram cruzados com machos de coloração cinza, também puros, produzindo o F1. Machos e fêmeas de coloração preta. Então, vamos pegar aqui. Um pouquinho macho, fêmea. Então, ele tem linhagem pura. Preto, né? certo. Então, fêmea de coloração preta. Então, vou colocar por 2pp aqui, ó. Pesão, pesão. O macho pode ser o C e o C? E um macho cinza, né? Uhum. Então, a primeira formação aí formou CP, tudo CP, né? Sim. Tudo CP. CP, 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 CP. Tudo CP. As combinações genéticas. Então, aqui é o primeiro, é o parental, né? Então, aqui é o F1, a primeira geração. Só que essa primeira geração, eles têm a pelagem preta. Né? Ela tem a pelagem preta. Então, se eles têm a pelagem preta, então quer dizer que o P é dominante. E o C, no caso, seria o recessivo? Então, o P, se o P é dominante, o C ele é recessivo. Então, tem que colocar ele pequenininho aqui. Né? Porque prevaleceu a cor preta. Então, vamos colocar o Czinho aqui. Aí, quando indivíduos do F1 foram cruzados entre si, né? Aí eu cruzei Czinho com P. Aí falou que todas as fêmeas apresentaram coloração preta, enquanto os machos eram de dois tipos. 50% preto e 50% cinza. Então, aqui, ó, então formou Czinho, Czinho, Czinho P, Czinho P e PP. Então, todas as fêmeas foram preto e os machos 50% preto e 50% cinza. Explique como se pode determinar qual do sexo é heterogamético e qual é homogamético. E aí?
Então, quem é o heterogamético? Masculino ou feminino? Feminino? Ó, quando os indivíduos F1 foram cruzados entre si, todas as fêmeas F2 obtidas apresentaram coloração preta. Certo? Uhum. Enquanto os machos eram de dois tipos, 50% preto e 50% cinza. Então, se as fêmeas sempre vão se apresentar preto, né? Então, quer dizer que elas são aqui, ó. Sempre o quê? Preto? Não. Heterogaméticas? Ó, Não. os machos, ele é cinza e preto, não é? Uhum. Então, o macho, para ele ser cinza, ele tem que ser Czinho e Czinho. Para ele ser preto, ele tem que ser Czinho e Pzão, né? Sim. As fêmeas sempre são preto. Então, o que é um heterogamético? Um gameta heterogêneo? São diferentes, no caso? Tem os alelos diferentes. E o homogamético? São iguais. Então, quem é que tem, né? Quem é que tem o gene heterogamético? Os machos. Os machos. Os machos podem ser tanto cinza como também ser preto. Né? Então, os machos eles podem ser cinza e preto. Então, se ele for ser cinza e preto, ele só vai ser preto se ele for o quê? Heterogamético. É. E as fêmeas sempre são pretas. Então, ela é homogamética. Tá? Tá bom. Então, o macho é heterogamético e a fêmea homogamética. 14. Essa aula vai até Acho que é às 9, né? as 9? Tá. Se não der tempo de corrigir tudo, depois a gente dá mais uma aula. Depois vai ter outra aula? Depois a gente vê mais uma aula para terminar de corrigir. Hoje ainda? A gente combina. Eu vou ver se hoje ainda tem jeito de ter essa aula. Porque, tipo, às 9 a Kelly falou que tem uma reunião. Aí eu. Aham. Não, mas não vai ser agora não. Pode ser outro dia também. Tá bom. Na espécie humana, qual é a probabilidade de uma criança do sexo masculino apresentar simultaneamente um cromossomo X originário da avó materna e um cromossomo Y originário do avô paterno? Desenhe o heredograma para facilitar o seu raciocínio. Então, menino, sexo masculino, né? Então ele é quadradinho. Aí ele tem uma mãe, a mãe é redondo e um papai, né? Uhum. A mãe, ela tem uma mãe e um Pai. papai. O papai tem uma mamãe E um pai. e um papai, certo? Certo. Então, se ele é menino, ele é X, Y. né? Então, ele é XY, o papai dele é XY, A mãe é XX. a mamãe é XX, né? É. O vovô XY e a vovó XX. X. Aqui o vovô XY, a vovó XX. XX. Então, qual a probabilidade da criança do sexo masculino apresentar simultaneamente o cromossomo X da avó materna? Então, vamos pegar o X da avó materna, vamos pôr ele de outra cor. Vamos pôr ele de verde.
e um Y do vovô paterno. Então, vamos pegar o Y do vovô paterno aqui. Né? Vamos colocar ele de verde. Então, ele vai ter que ser X, Y verde. Então, vamos lá Então, para ele carregar aqui, né? Uhum. Ele tem que carregar o Y aqui, ó. Ele tem que carregar o Y do avô. Aí, no caso, o da mãe também seria o X. Tem que Da carregar avó. um X da avó. Certo? Certo. E aí, quantos por cento você acha que dá? 25? Já que é 25? Vamos ver. Vamos fazer a combinação? Peraí que no meu deu o lado errado. Vamos. Vamos fazer a combinação? Então, para ele ter um Y do avô, o pai tem que ser X e Y verde, né? É. Para ele ter o X da avó materna, a mãe tem que ser X vermelho e X verde. Então, vamos combinar aqui. Vai ser... Aqui vai ter que ter paciência, viu? Vamos combinar. O primeiro X com o primeiro X do pai e da mãe é vermelho, vermelho, né? Certo. Então, combinando ali. Então, deu X, X vermelho. Então, agora vai dar X com o X verde. Então, X vermelho Com X verde. com um X verde. Agora, o próximo vai dar um X vermelho. Agora é Y, né? É. X Vai dar um Y verde. Um Y Um verde. Y verde. E outro O X Y vermelho com X. com O Y verde. não, no caso aqui, peraí, é o contrário, né? Tanto X como Y é verde. É. Então vai dar um X verde e um Y verde. Verde. Então, da probabilidade de filhos que esse casal podia ter, quantos são do sexo masculino? 2. 2 do sexo masculino. 2 do sexo masculino, quantos que tem a característica do avô e da avó? 1 de 2? 50. 50%, um meio. Ah, tá. Eu tava fazendo com os 4. Mas o filho é homem? É. Então tem que ser a probabilidade Só dos homens. dos homens, né? Que ela falou criança do sexo masculino. Por essa separação, probabilidade de uma criança ter a característica do pai e da avó. Aí você teria que considerar os 4, então seria 1 de 4, né? 25%. Entendi. Será que dá para fazer mais um? Não, né? Vocês têm a negócio lá da Kelly agora? Tem. Então nós fizemos até o exercício 14. Então marca algo para a gente terminar de corrigir o restante, tá bom? Tá bom. Então, até mais, pessoal. Tchau. Até mais. Tchau.